Era terça-feira quando o mundo parou de fingir. Em Phoenix, Arizona, Michael Torres regava seu jardim. 43 graus à sombra, normal para julho, exceto que era março, e o termômetro continuava subindo. Às 2h47 da tarde, o alarme do celular dele tocou. Não era um alerta comum. Era o tipo de notificação que você espera nunca ver. Aviso de emergência climática nacional. Eventos de bulbo úmido excessivo detectados. A mensagem mandava procurar abrigo refrigerado imediatamente. Michael não sabia o que era bulbo úmido, mas ele não precisava saber. Sua vizinha, claramente passando mal por causa do calor, se ajoelha na calçada. Temperatura, 47 graus. Umidade, 88%. O ar tinha se tornado insuportável. O suor era excessivo, não deixando seu corpo resfriar. Sem ar-condicionado, as pessoas não conseguiriam aguentar. Michael largou a mangueira. A água evaporava antes mesmo de formar uma poça. Ele olhou para o céu, um branco leitoso. A civilização estava prestes a derreter. Às 3h12, as luzes piscaram. 1, 2 vezes. E então, a escuridão. O silêncio que se seguiu não era apenas a ausência de som. Era a ausência de futuro. Sem o zumbido do ar-condicionado. Sem o ronco das geladeiras. Apenas o silêncio do calor. Michael correu para o porão, as mãos já tremendo. Era o primeiro estágio da hipertermia. Ele tinha talvez 2 horas antes que o porão se tornasse um forno. Lá fora, o som de sirenes. Muitas sirenes. E depois, silêncio de novo. O colapso não chegou com um estrondo. Chegou com um suspiro coletivo de rendição. A 80 quilômetros dali, em seu bunker subterrâneo, Sarah Chen verificava os painéis solares. 42 kW. Baterias com autonomia para 7 dias. E um sistema de resfriamento geotérmico que mantinha 19 graus constantes, imune ao inferno do lado de fora. Ela não sentia satisfação em estar certa. Apenas a fria consciência de que sua paranoia era agora a diferença entre respirar e sufocar. Seu rádio de ondas curtas captava fragmentos de um mundo desmoronando. Vítimas começam a aparecer. Saques generalizados. Governo declara. E depois, apenas estática. Sarah ajustou o sistema de ventilação. O ar lá de fora, insuportável, era resfriado, filtrado e entrava a 14 graus em seu santuário. Aquilo que um dia custou $53 mil, agora valia mais que todo o ouro do mundo. Ela ligou o monitor externo. Pela estrada, famílias caminhavam, buscando um abrigo, um milagre. Ela desligou o monitor. Não havia milagre na termodinâmica. Naquele dia, o mundo não estava acabando, estava sendo reescrito. E os únicos sobreviventes seriam aqueles que entendiam que a civilização não é um direito, é um delicado equilíbrio de energia. E esse equilíbrio havia sido rompido para sempre. Mas a história humana não termina em um bunker. Ela recomeça. Anos mais tarde, a porta do bunker de Sarah se abriu. Não para o caos, mas para a cautela. Marcos, um homem com o peso do mundo nos ombros, chegou carregando sua filha, Lily. Ele tinha perdido tudo, menos a esperança que os olhos da menina ainda carregavam. Sarah, a engenheira preparada, viu neles não um risco, mas uma variável que seus cálculos não previram, a resiliência. O bunker não era mais um refúgio. Tornou-se a semente de uma nova comunidade. Junto com eles veio Helena, uma médica cujo jaleco sujo era um símbolo de compaixão em um mundo que tinha esquecido o que era cuidar. E John, um fazendeiro de mãos calejadas, que agora negociava sementes como se fossem diamantes. Eles não estavam reconstruindo o velho mundo. Isso seria impossível. Estavam construindo algo novo, mais forte, mais consciente. Uma comunidade subterrânea, interligada por túneis e pela necessidade. A vida ali não era fácil. Era uma rotina de manutenção, de racionamento, de disciplina. Cada gota de água, cada watt de energia era precioso. Sarah ensinou a ciência da sobrevivência. Marcos ensinou sobre sacrifício e liderança. Helena cuidava do corpo e da mente das pessoas. Lembrando a todos que a humanidade era mais do que apenas um conjunto de sistemas funcionando. E Lily, com sua boneca de pano, lembrava a todos por que eles lutavam. Eles eram a prova de que, mesmo quando a natureza impõe suas regras mais duras, o espírito humano encontra uma maneira não apenas de sobreviver, mas de florescer. Eles aprenderam da forma mais difícil que o futuro não é uma promessa. É algo que se constrói todos os dias, com suor, com inteligência e, acima de tudo, com união. O mundo lá fora continuava sendo um lugar perigoso, um deserto queimado.
Mas aqui embaixo, nas veias da Terra, uma nova civilização respirava. Uma civilização que sabia o verdadeiro preço da energia, da água, da vida. E que, talvez por isso, estivesse finalmente pronta para valorizá-la de verdade. O colapso não foi o fim, foi o começo. O doloroso e necessário começo de algo que realmente pudesse durar. A verdade. A verdade sobre o colapso climático nunca esteve nos alertas urgentes dos ativistas ou nos discursos inflamados dos políticos. A verdade sempre esteve lá, fria e silenciosa, nos gráficos que ninguém quis realmente olhar. Tudo começou de forma sutil. O primeiro alerta científico sobre o aquecimento global causado pelo homem. Naquela época, a temperatura média do planeta estava apenas 0,3 graus Celsius acima do que era antes da Revolução Industrial. Parecia pouco, insignificante. Depois veio o Acordo de Paris, uma grande celebração. Uma promessa global de limitar o aquecimento a 1,5 grau. Só que, naquele exato momento, o termômetro já marcava 1,1 grau. Estávamos muito mais perto do limite do que a maioria das pessoas imaginava. E, silenciosamente, sem alarde, ultrapassamos o ponto de não retorno. 7 anos depois daquela promessa, o aquecimento já era de 2,4 graus. 20 anos depois, atingimos 4,2 graus. O IPCC, o painel do clima da ONU, tinha um nome técnico para isso. Cenário RCP 8.5. A tradução real? O pior pesadelo que todos achavam ser apenas um exagero impossível. Mas como chegamos aqui? Como o impossível se tornou a nossa realidade? Foi uma cascata, uma série de dominós climáticos que foram caindo, um após o outro, cada um empurrando o próximo em uma aceleração que ninguém previu. A primeira peça a tombar foi o permafrost siberiano. Imagine 14 milhões de quilômetros quadrados de solo congelado, uma área maior que o Brasil. Sob esse gelo estavam estocadas 1.700 bilhões de toneladas de carbono orgânico, o dobro do que já existia na atmosfera. O ponto de derretimento crítico era um aquecimento de 2 graus. Atingimos essa marca em 2028, e então o metano começou a escapar. Não eram pequenos vazamentos, eram erupções. Crateras gigantes, com mais de 60 metros de diâmetro, começaram a se abrir na tundra, vomitando para a atmosfera um gás com um poder de aquecimento 50 vezes maior que o do CO2. Cientistas russos, desesperados, mediram concentrações de metano na atmosfera subindo 17 partes por bilhão ao ano. Um ritmo alucinante. Os modelos previam algo, mas a realidade foi brutal. Ninguém entendeu a velocidade do que estava acontecendo até ser tarde demais. A segunda peça do dominó foi o oceano. A circulação meridional do Atlântico, ou AMOC, como os cientistas a chamam. Pense nela como um motor gigantesco, uma esteira rolante de água que transporta calor dos trópicos para o norte, mantendo a Europa com um clima habitável. Esse motor era movido pela diferença de densidade entre a água quente e salgada dos trópicos e a água fria e densa dos polos, mas o Ártico estava derretendo. Trilhões de litros de água doce, menos densa e menos salgada, começaram a inundar o Atlântico Norte, flutuando sobre a corrente profunda e, essencialmente, desligando o motor. Em 15 anos, a AMOC diminuiu sua força em 34%, depois 61%, e então ela parou. O resultado foi o grande paradoxo do aquecimento global. Enquanto o planeta como um todo fervia, a Europa Ocidental mergulhou em um frio devastador, com temperaturas caindo 8 graus em apenas 2 anos. Os portos congelaram, as colheitas falharam. Ao mesmo tempo, os trópicos, sem ter para onde escoar o excesso de calor, se tornaram zonas inabitáveis. A terceira peça foi a floresta amazônica. Chamá-la de pulmão do mundo sempre foi uma mentira confortável. A verdade é que a Amazônia não produzia um excedente de oxigênio para o planeta. Ela consumia quase tudo o que produzia. Mas ela criava algo muito mais crítico: umidade, um sistema de rios voadores. A floresta bombeava trilhões de litros de vapor d'água para a atmosfera, um processo chamado evapotranspiração. Esse vapor formava nuvens, gerava chuva e regulava o clima de todo o hemisfério sul. Os cientistas avisaram: se o desmatamento atingisse 25% da floresta, todo o sistema poderia entrar em colapso. Nós atingimos 28%. Em 2029, a estação seca durou 11 meses. Árvores centenárias que sobreviveram a tudo morreram de sede. E então vieram os incêndios.
Um único verão consumiu 890 mil quilômetros quadrados de floresta. A fumaça foi tão densa que escureceu o céu sobre São Paulo por 73 dias seguidos. A Amazônia não se recuperou. Ela se transformou em uma savana seca e depois em um deserto. E com ela se foi o sistema de chuvas que alimentava a agricultura no sul do Brasil, no Paraguai, na Argentina. O que um dia foi o celeiro do mundo se tornou um cemitério de poeira. A quarta peça foi o gelo do Ártico. O gelo marinho branco tem um alto albedo, ou seja, reflete cerca de 80% da luz solar de volta para o espaço. O oceano escuro, por outro lado, absorve 94% dessa energia. O primeiro verão sem gelo no Ártico aconteceu em 2032. A energia extra absorvida por aquele oceano escuro e exposto foi equivalente à explosão de 6 bombas atômicas de Hiroshima por segundo, a cada segundo, sem parar. O Ártico, que antes funcionava como o ar-condicionado do planeta, se transformou em um gigantesco radiador, aquecendo o mundo ainda mais rápido. Mas o verdadeiro horror não estava na física ou na química do planeta. Estava na matemática da nossa civilização. 8 bilhões de seres humanos. Uma agricultura global que dependia de padrões climáticos estáveis que simplesmente não existiam mais. Cadeias de suprimentos tão frágeis que não conseguiam lidar com 3 dias de atraso. Cidades costeiras, onde viviam 40% da população mundial, agora sendo engolidas por um mar que subia 8 milímetros por ano. Depois 15, depois 23. Miami não foi destruída por um tsunami. Inundou em 2033, numa terça-feira comum, por causa de uma maré alta. Em Bangladesh, 18 milhões de pessoas se tornaram refugiados climáticos em apenas 6 meses. Jakarta, a capital da Indonésia, já afundava 6 centímetros por ano por conta da extração de água subterrânea. O aumento do nível do mar foi o golpe final. O primeiro sistema a quebrar foi o de seguros. Depois, os mercados financeiros. E, em seguida, os governos. A resposta humana a essa crise sem precedentes não foi a cooperação, foi o tribalismo. Fronteiras se fecharam com urgência. Crises por água e por terras férteis explodiram. O Sahel, uma faixa de terra na África, tornou-se inabitável, forçando 42 milhões de pessoas a migrar para o norte. A Europa respondeu com arame farpado e sistemas de segurança rígidos. A Índia e o Paquistão, 2 potências nucleares, chegaram à beira de uma disputa pelo controle do rio Indo, que havia perdido 73% de seu volume de água. A fragilidade da nossa civilização não estava na nossa tecnologia, estava na nossa completa dependência da estabilidade. E a estabilidade climática, esse presente raro que durou 10 mil anos e permitiu que tudo o que conhecemos florescesse, foi um golpe de sorte estatística. A sorte acabou. Ninguém queria acreditar que a nossa maior invenção, a agricultura industrializada, a urbanização em massa, a queima de combustíveis fósseis, carregava dentro de si o germe da nossa própria destruição. E quando finalmente percebemos, quando os modelos dos cientistas se tornaram a nossa realidade diária, já estávamos em queda livre. E a lição mais dura de todas é que você não negocia com a gravidade. A civilização é uma bolha frágil, mantida por uma infraestrutura invisível que tomamos como garantida. Mas o que acontece quando essa bolha estoura? Denver, Colorado, agosto de 2031. A primeira decepção que Marcus Williams testemunhou não foi dramática. Foi sua filha de 6 anos, Lily, perguntando por que não tinha mais água na torneira. O rio Colorado, que por séculos alimentou 7 estados e 40 milhões de pessoas, secou. Não diminuiu. Secou. O leito do rio, exposto pela primeira vez em 3 milhões de anos. As grandes represas, antes maravilhas da engenharia, agora eram monumentos à arrogância humana. Marcos girou a torneira. Um som oco, um sopro de ar tossido pelo encanamento. Nada mais. Papai, estou com sede. A voz de Lily era pequena, mas ecoava como um trovão no silêncio da casa. Na geladeira restavam 3 garrafas de água. Lá fora, o mundo desmoronava. Vizinhos já tinham batido na porta pedindo só um pouco. Cada sim que ele deu era um gole a menos para sua própria filha. As notícias no rádio eram uma piada cruel. Permaneçam em casa. Mantenham-se hidratados. O socorro está a caminho. Mentiras. Todas mentiras. Marcos sabia como o sistema funcionava. O consumo diário de uma pessoa moderna é de 300 litros. A sobrevivência exige 3. Mas não é só beber. É cozinhar. É higiene. É não ter disenteria quando o sistema de esgoto falha e contamina tudo. Na segunda-feira, os saques começaram. Supermercados esvaziados em horas. Disputas centímetro a centímetro pelo que restou nos mercados. Na terça, a energia caiu.
Não era possível resfriar as usinas, não havia eletricidade. Sem eletricidade, não havia bombeamento de água. Um ciclo perfeito para o desastre. Marcos olhou para Lily com um sentimento de impotência diante do que via. Ele tinha duas opções: esperar por uma ajuda que nunca viria ou agir. Ele pegou a mochila, encheu com o que restava de uma vida inteira. As 3 garrafas d'água, pacotes de biscoito, documentos e uma foto da família. Vamos visitar a tia Sarah. Ele mentiu. Lily perguntou se podia levar a boneca. Ele disse que sim. Não teve coragem de dizer a verdade, o que realmente estava acontecendo. A viagem era de 80 quilômetros. Normalmente, 1 hora de carro. Mas os postos estavam fechados, as estradas bloqueadas por engarrafamentos eternos de pessoas que tiveram a mesma ideia. Eles foram a pé. O primeiro dia foi um inferno de 42 graus. Eles andaram 14 quilômetros consumindo uma garrafa. Centenas de outros caminhavam na mesma direção, um êxodo silencioso de refugiados em sua própria terra. Ninguém falava. O som era apenas o de pés se arrastando no asfalto quente. No segundo dia, andaram apenas 11 quilômetros. Lily começou a reclamar de dor de cabeça. Insolação. Marcos a reconheceu imediatamente. Eles encontraram um grupo acampado sob um viaduto. Um homem ofereceu $50 por meio litro de água. Outro ofereceu seu relógio. Uma mulher ofereceu algo que fez Marcos virar o rosto, apertando com mais força a mão pequena de sua filha. No terceiro dia, 6 quilômetros. Marcos carregava Lily nas costas. Ela não falava mais, apenas choramingava baixinho. Foi quando ele viu a situação do homem na beira da estrada. Um idoso. Ninguém parou, ninguém olhou 2 vezes. A situação tinha se tornado parte da paisagem. No quarto dia, apenas 3 quilômetros. A última garrafa. Marcos deu tudo para a filha. Ele não bebia há 20 horas. Sua visão estava embaçada, o coração acelerado. Mas então ele viu. No horizonte, um brilho metálico. Os painéis solares. O bunker de Sarah. Ele se arrastou os últimos metros. Bateu na porta de aço. 1 vez, 2 vezes. Sarah! Sua voz era um rasgo na garganta. Sarah, por favor! A porta se abriu. Um sopro de ar gelado escapou, como um abraço de outro mundo. Sarah Chen, sua irmã. A engenheira preparadora, metódica, imperturbável. Ela olhou para ele, para Lily, nos braços dele. Para o irmão que, 10 anos antes, tinha rido dela quando ela começou a construir aquele refúgio. Ele a chamou de louca, de paranoica. Entre, ela disse sem emoção. Lá dentro, o contraste era obsceno. 19 graus, umidade controlada, tanques de água com 40 mil litros de reserva, vegetais crescendo sob luzes de LED, prateleiras cheias de suprimentos. O som suave dos sistemas de ventilação era o som da vida. Marcos caiu de joelhos, não de alívio, de vergonha, porque sua filha só estava naquela situação porque ele tinha estado errado. Sarah colocou um copo com eletrólitos na frente dele. Beba devagar. Se for rápido, vai vomitar. Ele obedeceu. Cada gole era uma confissão de sua própria falha. Ele sobreviveu. Lily sobreviveu. A diferença entre a vida e a morte era de 77 centímetros. Essa era a espessura da terra que separava o inferno do lado de fora e o santuário de Sarah aqui embaixo. 70 centímetros abaixo da superfície, onde a temperatura se mantinha em constantes 14 graus Celsius, independente do que acontecia lá em cima. Enquanto Phoenix se tornava um cenário de asfalto derretido, o bunker de Sarah mantinha o clima controlado com precisão cirúrgica. Não por milagre, por física. No interior do bunker, Sarah, focada, monitora painéis. O ambiente é limpo, tecnológico e frio. Marcos, exausto, observa tudo com um misto de admiração e incredulidade. O sistema era elegante em sua simplicidade. Tubos de cobre serpenteando pelo solo profundo, circulando água que absorvia o frio constante da terra. Trocadores de calor conectados à ventilação. Ar quente entrava, passava pelos trocadores, saía a 19 graus. O custo de instalação? $89 mil. Custo operacional? $47 por mês em eletricidade para as bombas. Compare isso com um ar-condicionado convencional, que consumia $600 mensais e dependia de uma rede elétrica que não existia mais. O retorno sobre o investimento quando o mundo colapsa é infinito, mas não era só refrigeração. A água, o recurso mais crítico. Sarah tinha 3 fontes. A primeira, um poço artesiano de 120 metros, perfurado num aquífero que levaria séculos para secar, alimentado por uma bomba solar com baterias. A segunda, um sistema de captura de orvalho. A ironia era que, lá fora,
com o ar saturado de umidade, as pessoas morriam de sede. Aqui, o resfriamento geotérmico condensava 15 litros por noite. A terceira, reciclagem total. Cada gota usada passava por uma filtração de 4 estágios. A água cinza do chuveiro virava irrigação. A água dos banheiros, após osmose reversa e tratamento UV, voltava a ser potável, uma taxa de reutilização de 94%. Marcos, um engenheiro convertido à força em sobrevivente, observava tudo. Cada sistema era redundante. Cada ponto de falha tinha um backup, e um backup para o backup. Por que 3 fontes de água? Ele perguntou, a voz rouca. Sara nem levantou os olhos do monitor de nutrientes da sua horta hidropônica. Uma é nenhuma. 2 é uma. 3 é suficiente. A comida era a segunda prioridade. O bunker tinha uma despensa para 18 meses, mas Sara não planejava depender só de estoques. 40 metros quadrados de cultivo vertical produziam alface, tomate, pimentão, iluminação, LED de espectro completo, nutrientes precisos. O crescimento era 3 vezes mais rápido que no solo tradicional. 67 quilos de vegetais frescos por mês. Ao lado, tanques de tilápia num sistema de aquaponia. Os peixes produziam amônia, bactérias convertiam em nitratos, as plantas consumiam os nitratos e limpavam a água, que voltava para os peixes. Um ciclo perfeito que garantia 12 quilos de proteína por mês. E ainda havia os insetos, grilos e tenébrios, criados com restos vegetais. Uma conversão de proteína 12 vezes mais eficiente que a do gado. 8 quilos de proteína por mês. O nojo inicial foi superado pela necessidade calórica. E os cogumelos, shiitake, ostra, champignon, crescendo em resíduos orgânicos, 15 quilos por mês. No total, o sistema garantia 2.200 calorias por pessoa por dia. Proteína adequada, vitaminas completas. Autossuficiência real. Marcos olha para a filha, Lily, dormindo tranquilamente num colchonete. Ela abraça uma boneca de pano surrada. A cena é um oásis de paz no meio do caos que ele enfrentou. Você fez tudo isso em 10 anos? Marcos perguntou, incrédulo. 11 e meio, Sara corrigiu, finalmente olhando para ele. Seus olhos eram firmes, sem emoção. As pessoas riam, diziam que eu era paranoica, que estava desperdiçando dinheiro. Elas pararam de rir? Ele sussurrou. Elas se foram. A frase não tinha peso emocional. Era uma constatação estatística, fria como o ar do bunker. A fundação de tudo era a energia. 72 painéis solares no exterior, com 42 kW de capacidade pico. Um banco de baterias de íon lítio com autonomia para 7 dias sem sol. Geradores a diesel e biodiesel como backup de emergência, com mais de 2.000 litros de combustível estocado. E um digestor anaeróbico que transformava lixo orgânico em biogás para cozinhar. O bunker consumia 23 kWh por dia. A produção diária era de quase 190. O superávit era tão grande que, antes do colapso, ela vendia energia para os vizinhos. Marcos fez um cálculo mental rápido. Você gastou o quê? $500 mil? 620 mil, incluindo a mão de obra, ela respondeu. O preço de uma casa. Uma casa que depende de supermercado, de rede elétrica, de água municipal. Ele completou a frase por ela, entendendo a lógica. Eu comprei independência. E a independência tinha um preço que ninguém pode calcular até o dia em que precisa dela. Mas o recurso mais valioso não era a água, a comida ou a energia. Era a informação. Sara tinha uma biblioteca digital de 4 terabits. Manuais técnicos, tratados de medicina, agricultura, carpintaria, eletrônica. Tudo offline, tudo acessível, porque a internet caiu no 3º dia. O conhecimento que estava na nuvem se tornou apenas uma memória quando não havia mais eletricidade para acessá-la. E por fim, a defesa. Cerca elétrica, câmeras com visão noturna, alarmes e um sistema de autodefesa mais arrojado. Marcos olhou para aquilo, depois para Sara. Você teria coragem de usar isso em alguém? Sara olha para a pequena Lily dormindo. Seu rosto, antes uma máscara de lógica fria, suaviza por um instante. Por ela? Sim. Por você? Sim. Por estranhos que tiveram 10 anos para se preparar e escolheram ignorar todos os avisos? Não vou precisar, porque eles não vão chegar até aqui. A localização do bunker não foi um acidente. 80 quilômetros de Phoenix, em terreno acidentado, longe de rotas óbvias. Invisibilidade era a melhor defesa. A virada não foi o dinheiro. Não foi a tecnologia. Foi a decisão de aceitar uma verdade desconfortável. O mundo é frágil.
E quando ele quebra, não há governo para te salvar. Não há vizinhos solidários. Há apenas você, seus recursos e sua capacidade de transformar conhecimento em sobrevivência. Sarah fez essa escolha 11 anos e meio atrás, quando ninguém acreditava. Agora, ela era a única que não precisava mais acreditar em nada. Porque os fatos, meu amigo, não negociam com a esperança. 3 meses. Foi o tempo que levou para o mundo que conhecíamos virar pó. Não com uma explosão, mas com o silêncio de uma torneira seca. A hierarquia social antes ditada pelo dinheiro, agora era escrita em litros, quilowatts e quilos de comida. Marcos, com seus 470 mil dólares na conta, descobriu da pior forma que riqueza não mata a sede. Nesse novo mundo, Sarah se tornou, sem querer, uma oligarca, não de finanças, mas de recursos. Seu bunker, planejado por 11 anos, era um oásis em meio ao caos, e os necessitados começaram a chegar. Primeiro, John Peterson, o fazendeiro. Seu gado se foi, sua terra, inútil sem água. Ele veio implorando. A resposta de Sarah foi fria, cirúrgica. Eu tenho água, você tem terra. 5 acres arrendados para mim, e 15% da colheita é sua. John chamou de exploração. Sarah chamou de sobrevivência. Ele aceitou em 12 segundos. Depois veio Helena Rodrigues, uma enfermeira com filhos pequenos e medo nos olhos. Posso trabalhar, ela ofereceu. Sarah assentiu. 6 horas por dia cuidando das crianças e da enfermaria, em troca de comida, água e abrigo. Para Helena não era uma escolha, era a única chance de seus filhos verem o amanhã. Em 6 semanas, a comunidade de Sarah cresceu para 12 pessoas. Carpinteiro, soldador, professor. Não era caridade, era logística pura. Um único bunker é frágil, mas uma rede de bunkers interligados, isso é resiliência. Marcos, o engenheiro cujo diploma finalmente encontrou propósito, liderou a expansão. Eles construíram um segundo bunker para cultivo hidropônico, capaz de alimentar 45 pessoas. Um terceiro se tornou uma oficina de manufatura, onde o impossível era consertado com criatividade e energia solar. O quarto era dedicado à reciclagem, transformando lixo em recurso com um biodigestor e um sistema de destilação de água. O quinto bunker abrigava uma biblioteca e uma escola, porque o conhecimento, Sarah sabia, era o único recurso que se multiplicava ao ser compartilhado. E o sexto, a enfermaria, tornou-se o domínio de Helena. Com equipamentos emprestados de um hospital abandonado, seu conhecimento médico valia mais do que todo o ouro do velho mundo. Mas a transformação não foi pacífica. Um homem tentou subtrair uma bateria e foi expulso. Outro tentou questionar a liderança de Sarah. "Quem te elegeu rainha?" ele gritou. A resposta dela foi um soco de realidade. "Eu investi 620 mil dólares e 11 anos para construir isso. Vocês chegaram sem nada, implorando. A democracia é um luxo de tempos de abundância. Nós estamos em uma economia de escassez. Aqui o que manda é a competência. Alguém aqui é mais qualificado para gerenciar nossos sistemas de água, energia e comida?" O silêncio foi a resposta. Então, o inverno chegou. Não o inverno que conhecíamos, mas um frio caótico, consequência do colapso climático. Neve em Phoenix pela primeira vez em mais de um século. As temperaturas despencaram. O consumo de energia disparou enquanto a produção solar caía. Sarah declarou uma economia energética de urgência, luzes e aquecimento no mínimo. Era sobreviver ou congelar. Marcos olhava os medidores de diesel do gerador. 94 dias de autonomia. Uma margem de erro de apenas 4 dias. Suficiente. Mal suficiente, mas suficiente. Eles sobreviveram. A primavera trouxe o derretimento da neve e o retorno do sol. A comunidade respirou aliviada. Mas a paz durou pouco. No horizonte, um novo grupo apareceu. Não mais refugiados isolados, mas 43 pessoas, organizadas e desesperadas. Seu embaixador, um homem com um uniforme militar surrado, foi direto. "Temos mulheres grávidas, crianças, precisamos de suprimentos e comida." Sarah calculou. Expandir a infraestrutura para eles levaria 6 meses. "Deixe-nos ficar temporariamente", ele pediu. "Com quais recursos?" ela perguntou. "Temos mão de obra." Sarah balançou a cabeça. "Mão de obra consome recursos antes de produzi-los. Vocês tiveram 10 anos de avisos dos cientistas. Vocês ignoraram. Agora esperam que eu subsidie a sua falta de previsão?" O rosto do homem endureceu. "Podemos tomar a força." A resposta de Sarah foi gelada. "Podemos nos defender. Pense bem antes de transformar esta negociação em um confronto." Ele partiu. 3 noites depois, eles voltaram.
Alarmes soaram. Luzes ofuscantes inundaram o perímetro. Sarah, Marcus e outros 2 estavam prontos. Recuem, agora! A resposta foi uma ofensiva desesperada. A defesa foi cirúrgica. Como um sniper, apenas para incapacitar. Levem seu pessoal e não voltem. Eles não voltaram. Naquela noite, Sarah não conseguiu dormir. Não por medo, mas por uma raiva profunda. 11 anos, ela sussurrou para Marcus. 11 anos eu tentei avisar. Fui chamada de louca, de extremista. E agora eles vêm com força bruta, porque se recusam a aceitar as consequências de suas próprias escolhas. O mundo lá fora continuava a sucumbir, mas ali, dentro dos bunkers, a vida não apenas persistia, ela prosperava. Tomates vermelhos cresciam sob luzes de LED, a água corria limpa e fria, e crianças aprendiam física em um mundo que parecia ter esquecido as leis da razão. Uma pequena ilha de civilização, mantida não pela sorte, mas por planejamento implacável e decisões impossíveis. O som do gerador era a trilha sonora da sobrevivência. Para os preparados, era música. Para os outros, um pesadelo. Diário de sobrevivência, dia 287 pós-colapso, Sarah Chen registrando. A pergunta que me fazem agora é diferente da que faziam antes. Antes era: por que você está desperdiçando dinheiro com isso? Agora é: como você sabia? Eu não sabia. Eu calculava probabilidades. E a probabilidade de um colapso sistêmico num sistema complexo, interconectado e dependente da estabilidade climática não era se, era quando. A doutrina da autonomia não nasceu do bunker de Sarah. Nasceu de uma verdade que a civilização moderna passou 3 séculos tentando esquecer. A segurança não é garantida. Ela é construída. Por 200 anos desde a Revolução Industrial, a humanidade operou sob uma ilusão confortável de que o progresso é linear, que a tecnologia resolve tudo, que o governo protege e o mercado provê. Mentiras! Mentiras estatisticamente prováveis numa era de energia abundante e clima estável, mas ainda assim, mentiras. A verdade é que a civilização é uma anomalia. O estado natural é o caos. E a ordem requer energia constante para ser mantida contra a entropia. É a terceira lei da termodinâmica aplicada à sociedade. Uma noite, ao redor de uma fogueira de biogás, Marcus encontrou o diário que Sarah mantinha desde 2020 e leu em voz alta para a comunidade. 23 de março de 2020. Um vírus global. Prateleiras de supermercado vazias em 3 dias. Papel higiênico virou commodity. Pessoas disputando máscaras. E isso é só um vírus com 2% de contaminação. Imagina um colapso real de infraestrutura. Imagina quando não é desconforto, mas desidratação. Por fome, por calor. Ninguém está preparado. Ninguém quer estar preparado. Porque a preparação é a admissão de que o mundo pode quebrar. E essa admissão é dolorosa demais. Helena, a enfermeira, perguntou: você não tinha medo de estar errada? De desperdiçar tudo isso? Sarah sorriu, sem humor. Eu tinha 2 opções: estar errada e ter um bunker desnecessário, ou estar certa e ter a sobrevivência garantida. É uma assimetria de risco. A desvantagem, perder dinheiro. A vantagem, permanecer vivo. A escolha era óbvia. Mas e as pessoas que não tinham dinheiro? Outro perguntou. Dinheiro era a desculpa, não a razão. Meu primeiro sistema custou $23 mil. Painéis solares usados. Tanque de água de segunda mão. Hidroponia caseira. Menos que um carro novo, menos que um casamento caro, menos que um ano de aluguel numa cidade grande. Não era falta de dinheiro, era falta de prioridade. Era escolher status em vez de segurança, conforto imediato em vez de resiliência futura. John Peterson, o vizinho que agora cultivava a terra, falou baixo. Eu tinha dinheiro, gastei numa caminhonete nova, na reforma da cozinha, com símbolos, Sarah completou. Porque a sociedade recompensava símbolos. Casa grande, carro caro, férias exóticas. Ninguém te elogiava por ter 40 mil litros de água estocados. Te chamavam de louco. E eles estavam errados, disse John. Não, eles estavam otimistas. O otimismo é uma estratégia viável em 95% dos cenários, mas nos outros 5% o otimismo faz uma população sucumbir. A preparação é uma proteção contra esses 5%. A conversa mudou, ficou mais filosófica. Marcus citou um autor que Sarah tinha em sua biblioteca, Nassim Taleb. Antifrágil, sistemas que se beneficiam da volatilidade. Eles não apenas resistem ao caos, mas prosperam nele. Este lugar, Marcus continuou, gesticulando ao redor. É a antifragilidade aplicada. Cada sistema tem redundância. Cada recurso tem um backup.
Quanto mais caótico o mundo lá fora, mais valiosa se torna a nossa autonomia. Helena adicionou a perspectiva médica. No hospital, aprendemos a triagem, 3 categorias. Verde, pode esperar. Amarelo, precisa de atenção. Vermelho, crítico, vai ficar sem intervenção imediata. Antes do colapso, a sociedade inteira era verde, confortável, segura. Depois, todos viraram vermelho de uma vez, e não havia médicos suficientes, não havia recursos suficientes. Só permaneceram aqueles que tinham seu próprio kit de primeiros socorros. Era a metáfora perfeita. A doutrina se cristalizou em princípios. O primeiro princípio, dependência, é vulnerabilidade. Quanto mais você depende de sistemas externos, mais vulnerável você está. Eletricidade da rede é vulnerável, solar próprio é autônomo, água municipal é vulnerável, poço próprio é autônomo, supermercado é vulnerável, cultivo próprio é autônomo. Segundo princípio, redundância é segurança. 1 é nenhum, 2 é 1 e 3 é o suficiente. Sarah tinha 3 fontes de água, 2 sistemas de energia, 4 formas de controle de temperatura, 6 meses de comida estocada, mesmo produzindo alimentos frescos. Terceiro princípio, conhecimento é um recurso inesgotável. Ouro pode ser roubado, comida pode estragar, mas o conhecimento, como filtrar água, como cultivar comida, como consertar sistemas, ele permanece e se multiplica quando é compartilhado. Quarto princípio, comunidade é força, mas não caridade. Humanos prosperam melhor em grupos, mas grupos funcionais exigem contribuição mútua. Não há espaço para passageiros. Todos trabalham, todos produzem, todos se defendem. E o quinto princípio, preparação é um processo, não um evento. Sarah não construiu tudo de uma vez. Começou com água, depois energia, depois comida, depois defesa. Cada ano, uma camada adicional de segurança. Cada camada tornando o sistema mais robusto. As pessoas esperavam um evento apocalíptico dramático. Sarah explicou. Uma explosão nuclear, uma invasão alienígena. Elas não entendiam que o colapso real é gradual. É uma erosão. É a cadeia de suprimentos quebrando, elo por elo. É o clima tornando a agricultura impraticável. É a infraestrutura envelhecida não sendo mantida. O caos não vem com trombetas. Ele vem com a torneira seca e a prateleira vazia. A comunidade estava mudando psicologicamente. As crianças que chegaram traumatizadas agora brincavam. Para elas, a hidroponia era normal. O trabalho coletivo era normal. Elas eram uma nova geração, adaptada. Os adultos tiveram uma jornada mais difícil. O luto pelo mundo perdido, a raiva por não terem se preparado. Mas, gradualmente, veio a aceitação. E com ela, o propósito. John Peterson, que perdeu seu gado e seu orgulho, agora era um especialista em compostagem, transformando resíduos em vida. Helena não era mais apenas uma enfermeira, ela era uma pesquisadora, cultivando uma farmácia natural com plantas medicinais. E Marcos encontrou sua verdadeira vocação: educação. Ele ensinava às crianças não apenas matemática, mas física aplicada. Conhecimento prático para um mundo que precisava de solucionadores, não de teóricos. A doutrina da autonomia não era sobre viver sozinho, era sobre não sucumbir dependente. Não era sobre egoísmo, mas sobre responsabilidade por si mesmo e pela sua comunidade. Não era sobre riqueza, mas sobre resiliência. E acima de tudo, não era sobre medo, era sobre amor. Amor pela vida, o suficiente para lutar por ela quando o mundo decidiu que ela não importava. Sarah fechou o registro em seu diário daquela noite com uma frase que Marcos depois gravou na entrada de cada bunker. A civilização não falhou porque pessoas ruins venceram. Falhou porque pessoas boas terceirizaram sua sobrevivência e depois ficaram surpresas quando ninguém veio salvá-las. Nós somos diferentes, nós nos salvamos, e ao fazer isso salvamos a possibilidade de um futuro. 5 anos se passaram desde a terça-feira que reescreveu o mundo. Marcos caminhava pelo que antes era um deserto. Agora, o sol da manhã brilhava sobre fileiras e mais fileiras de painéis solares. Campos de agave e nopales, culturas perfeitamente adaptadas ao novo e implacável clima, se estendiam até onde a vista alcançava. Árvores jovens, plantadas num padrão preciso, criavam um microclima, um oásis de vida no meio do nada. 47 pessoas. 47 almas vivendo neste complexo. E não era apenas sobrevivência, era vida. O som de crianças rindo ecoava pelo ar. Um som que Marcos achava que tinha esquecido. Um som que parecia impossível. Ele passou pelo monumento que a comunidade havia construído. Não era uma estátua grandiosa, mas uma simples pilha de pedras, cada uma com um nome gravado. Não eram nomes de heróis, mas de avisos que o mundo escolheu ignorar.
Nas lápides, Rachel Carson, 1962. O Clube de Roma, 1972. James Hansen, 1988. A IPCC, de 1990 a 2025. Cientistas, ativistas, os chamados preparadores. Todos ridicularizados, ignorados, silenciados. E abaixo dos nomes, uma inscrição que ardia na alma. Eles nos avisaram. Nós não ouvimos. Este é o seu memorial e a nossa vergonha. A memória o levou de volta, 11 anos antes, a primeira vez que visitou Sarah. O bunker dela estava apenas 40% completo. Ele a encontrou instalando um complexo sistema hidropônico. Você está louca, ele disse rindo. O mundo não vai acabar. Ela parou o que estava fazendo, limpou o suor da testa e olhou para ele, com uma seriedade que o desconcertou. Não vai acabar, vai mudar. E uma mudança sem preparação é indistinguível do apocalipse. Prefiro parecer louca agora do que não estar aqui depois. Ele riu ainda mais. Lembrou de ter contado para amigos que riram juntos. Daquele círculo de amigos, apenas ele tinha sobrado. O rádio de ondas curtas, o coração pulsante da comunidade, trazia fragmentos do que restou do mundo. As transmissões ficavam mais raras a cada mês. A Europa, em fragmentação total. A Ásia, mergulhada em conflitos por recursos. A América do Sul, retornando a um estado de tribalização. O governo federal dos Estados Unidos era apenas um conceito teórico. Washington, D.C. estava submersa, e o que sobrou do poder fugiu para Denver, de onde governavam apenas o pequeno território que o exército conseguia controlar. Mas havia bolsões de esperança. Comunidades como a deles, algumas maiores, outras menores, todas conectadas por frágeis ondas de rádio. Trocavam informações, sementes, conhecimento. A nova civilização não seria global, seria local, federada, resiliente. Sarah havia estabelecido um protocolo rígido. Cada comunidade tinha a obrigação de educar novos preparadores, espalhar o conhecimento como um vírus, porque o próximo colapso, e todos sabiam que haveria um próximo, precisava encontrar a humanidade mais preparada. Helena, a nossa médica, desenvolveu o currículo de primeiros socorros e saúde. John, o nosso agricultor, compilou o manual agrícola. E Marcos, ele ficou com a engenharia e a energia, cada um documentando, ensinando, replicando. A resiliência estava se espalhando. Uma tarde, um novo grupo chegou. 12 pessoas, magras, mas com uma faísca de determinação nos olhos. Eram lideradas por uma mulher de uns 40 anos. Ouvimos sobre vocês no rádio, ela disse, a voz rouca de sede. Queremos aprender. Sarah olhou para eles, seu olhar avaliando cada um. Aprender exige trabalho, 6 meses de contribuição para a comunidade. Depois disso, vocês recebem todos os manuais, todas as nossas técnicas. E em troca, esperamos que vocês repliquem isso em outro lugar. Aceito, a mulher respondeu sem hesitar. Por que você quer isso? Sarah perguntou, sua voz suavizando um pouco. A mulher escolheu as palavras com um cuidado doloroso. Porque eu tinha um filho, mas não resistiu. De sede. Eu poderia tê-lo salvado se soubesse como cavar um poço. Se soubesse como conservar água. Se eu soubesse qualquer coisa, não posso ter de novo o meu filho. Mas posso garantir que outras mães não precisem assistir seus filhos passarem por isso por ignorância. Sarah assentiu lentamente. Estendeu a mão. Bem-vinda. Naquela noite, Marcos encontrou Sarah no topo do Bunker 1, observando as estrelas. O céu estava incrivelmente claro agora. Sem a poluição luminosa das cidades, o universo se revelava. Um vazio pontilhado de estrelas. Você venceu, Marcos disse, quebrando o silêncio. Ninguém venceu, ela respondeu sem tirar os olhos do céu. Bilhões não resistiram, mas alguns de nós sobrevivemos. Por sua causa. Por causa de uma escolha, ela corrigiu. Eu escolhi me preparar. Eles escolheram confiar que alguém, em algum lugar, os salvaria. Você acha que o mundo pode voltar a ser o que era? Ele perguntou. Sarah pensou por um longo momento. Voltar? Não, jamais. O mundo da energia fácil, da comida abundante, do clima estável. Esse mundo se foi. Mas algo diferente pode surgir. Menor, local, mais resiliente. Uma civilização 2.0. Construída não sobre extração e crescimento infinito, mas sobre ciclos fechados e sustentabilidade real. Isso soa quase esperançoso. Esperança é uma estratégia perigosa. Preparação é uma estratégia viável. Mas sim, existe uma possibilidade. E uma possibilidade é tudo que a nossa espécie precisa para persistir. Marcos olhou para a comunidade abaixo. Luzes suaves, alimentadas pelo sol do dia, a água fluindo de um poço profundo.
comida crescendo sob luzes de LED, crianças dormindo seguras em suas camas. Eles riram de você. Ele disse suavemente. Todos nós rimos. Sim, eles riram, ela concordou. Mas pararam de rir quando a torneira secou e a geladeira ficou em silêncio. Pararam, ele ecoou. E agora? Um pequeno sorriso, o primeiro genuíno que Marcos via em anos, tocou os lábios de Sarah. Agora eles aprendem, ou não vão resistir novamente. É a seleção natural aplicada à consciência. Darwin não caiu em desuso, ele apenas trocou a selva pelo deserto e os dentes e garras pelo conhecimento. Som de vento, sistema zumbindo, vida continuando. A história em que ninguém queria acreditar tornou-se uma realidade escrita em ossos branqueados pelo sol e em aquíferos secos. O cético virou crente, a preparadora virou professora. E a lição, brutal, cara, inegociável, estava gravada em cada gota de água conservada, em cada caloria cultivada. A civilização não é um direito. É um privilégio, mantido apenas pela vigilância, pela preparação e pela humildade diante das leis implacáveis da física e da ecologia. Eles riram quando a viram estocando sementes e painéis solares. Eles pararam de rir quando perceberam que o som de suas próprias risadas se misturava ao silêncio da fome. E no fim, na quietude absoluta deste mundo reescrito, apenas alguns sons permaneceram. O zumbido constante de um sistema solar. O fluxo suave de água sendo reciclada. O sussurro de plantas crescendo sob a luz. O som da autonomia. O som da vida continuando. Não porque foi fácil, não porque foi justo, mas porque alguém escolheu se preparar quando a preparação era ridicularizada. E essa escolha no final fez toda a diferença. Você acabou de assistir uma história baseada em ciência real, em tendências mensuráveis, em colapsos que já começaram. Neste exato momento, enquanto você assiste a isso, aquíferos estão secando, geleiras estão derretendo, temperaturas de bulbo úmido letais já foram registradas em 7 países, não em um cenário futuro. Agora, a pergunta não é, será que vai acontecer? A pergunta é, quando acontecer, você será Marcos ou Sarah? Será aquele correndo pelo deserto com a última garrafa d'água? Ou aquele com 40 mil litros em reserva e um sistema de poço próprio? Será aquele implorando por comida quando os supermercados fecharem? Ou aquele com um sistema hidropônico produzindo 67 quilos de alimento por mês? Será aquele batendo na porta de um bunker alheio? Ou aquele abrindo a porta porque construiu o seu? Este canal existe por uma única razão: transformar você de um dependente em um autônomo. Cada vídeo é uma ferramenta. Cada tutorial é uma habilidade que pode salvar a sua vida. Cada análise é um pedaço do mapa de sobrevivência que Sarah levou 11 anos para desenhar. Nós não vendemos medo, nós vendemos preparação. Nós não prometemos o caos, nós prometemos conhecimento. Se você é alguém que entende que autossuficiência não é paranoia, é responsabilidade. Se você é alguém que prefere ter uma reserva de água e nunca precisar dela, do que precisar e não ter. Se você é alguém que quer ser Sarah e não Marcos, então a sua jornada começa com 3 ações simples. Primeiro, like. Esse gesto microscópico diz ao algoritmo que conteúdo de sobrevivencialismo sério importa, que preparação não é entretenimento, é necessidade. Cada like é um voto por um conteúdo que pode literalmente salvar vidas quando os sistemas que conhecemos colapsarem. É um sinal de que você está acordado. Segundo, comente. Diga qual sistema você começaria a construir primeiro. Seria o de água, de energia, de comida ou de defesa? Compartilhe as suas próprias preparações, os seus desafios, as suas vitórias, porque comunidade não é uma fraqueza, é um multiplicador de força. E é nos comentários que nós construímos uma rede de conhecimento que nenhum colapso pode destruir. É onde trocamos ideias que podem fazer a diferença entre prosperar e apenas sobreviver. Terceiro, inscreva-se. E não apenas se inscrever, ative o sino. Porque uma informação que chega tarde demais não salva ninguém. Nosso próximo vídeo pode ser sobre como purificar água usando materiais que você já tem em casa, ou como construir um sistema de energia solar de baixo custo que mantém suas luzes acesas quando tudo apagar, ou táticas de defesa perimetral que protegem sua família, ou como montar um cultivo hidropônico, até mesmo dentro de um apartamento pequeno. Cada vídeo que postamos é um tijolo no seu bunker de conhecimento. Sarah Chen era fictícia, mas as pessoas que sobreviveram a episódios reais, o furacão Katrina, o terremoto do Haiti, o conflito na Síria, o vírus global, todas elas tinham uma coisa em comum.
Preparação. Então, não foi sorte, não foi o governo, não foi um milagre, foi preparação. A capacidade de agir quando todos os outros estavam paralisados pelo choque. O mundo está mudando e a mudança está se acelerando. Você pode fingir que não. Pode confiar que alguém vai te salvar. Pode apostar a sua vida e a vida da sua família em uma estabilidade que nunca foi garantida. Ou pode fazer uma escolha diferente. Pode começar hoje, com conhecimento, com ação, com uma comunidade de pessoas que entendem que resiliência não se improvisa, se constrói. Dê um like se você escolhe a preparação. Comente qual é o seu primeiro passo. E inscreva-se, porque a sua sobrevivência não é um acidente, é uma decisão. Eles riram dos preparadores, até que a torneira secou. Não seja uma estatística, seja um sobrevivente.